Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Me parece que não tentaram compreender o significado da palavra participar. No participar não há autoridade, pois não há nem vocês nem eu. Não há consciência de dar ou receber. Só há o ato de participar, que não oferece importância nem a quem dá e nem a quem recebe. E participar implica muitas coisas, que ambas as partes, o orador e vocês, mente e sem identificação, com nenhuma personalidade, estabelece participação. Nesse participar não há instrução, não há instrutor nem discípulo, não há quem dá nem quem recebe. Porém, tão só um ato de conduzindo o nosso caminho para a compreensão dessa questão da ação. Assim, para comungarmos, deve por certo haver não só a compreensão verbal, mas também ao mesmo tempo e no mesmo nível e intensidade. Do contrário, não é possível nenhuma comunhão, nenhuma participação. Essa intensidade deve existir ao mesmo tempo, na mesma profundidade e no mesmo nível. E isso, afinal de contas, é amor, é compaixão. E para a compreensão desse problema da ação, se requer não só uma mente objetiva, um exame objetivo, mas também muita sutileza e sensibilidade. Não mera aceitação ou rejeição de uma certa definição de agir, porém antes o descobrimento por cada um de nós dessa coisa extraordinária que se chama vida, que é a ação. A existência é a ação. Há dois estados. Eu, pelo menos, os distingo na existência. Há aquele estado estático, que é existir, e há aquele movimento dinâmico, que é existência. A vida é existência, movimento. E esse movimento é a ação. A vida, a totalidade da vida, e não partes dela. O total estado de existência é a ação. Mas quando meramente existimos, como faz a maioria de nós, a ação se torna então um problema complexo. A existência não tem divisões. Não é um estado fragmentário da mente ou do ser. Nela é possível a ação total. Mas quando dividimos a existência em diferentes segmentos, fragmentos, a ação se torna então contraditória. Dividimos a vida em profissional, religiosa, mundana, psicológica, artística, literária e etc. Está a vida fracionada em vários fragmentos. A divisão tribal, exaltada no nacionalismo, os líderes tribais, as religiões tribais, os vários fragmentos de nossa vida. Nossas diferentes maneiras de atuar, pensar e sentir, no escritório, no lar, no ônibus, em nossos passeios, nossos serviços sociais, nossas devoções ou práticas religiosas. Os diferentes fragmentos de nossa vida, uma vez que dissociados estão, e têm de estar forçosamente, em conflito um com os outros. Nossas ações, portanto, contradizem inevitavelmente umas às outras. Tal a nossa vida de cada dia. Seu comportamento em casa difere do seu comportamento no escritório, ou no seu clube, ou num encontro com amigos. E diferentes são também os atos que pratica quando está só em seu quarto. Nossa vida, pois, como se pode observar, é fragmentária e fracionária. E procuramos integrar todas essas partes diferentes. Mas isso nunca será possível. Integrar é juntar. Quando se integram partes heterogêneas, essas partes de novo se soltam. Assim, o que desejamos descobrir não é como integrar as partes, porém sim o que é ação total. No escritório, na igreja ou no templo, em casa ou quando está só,
quando contempla o mar ou se acha em comunhão com a natureza. Uma ação total. Queremos descobrir se existe essa ação e, portanto, se podemos viver num estado de ação constante. Isso é, de existência, movimento e vida, num estado não fragmentário. É o problema que vamos considerar nessa tarde. A maioria de nós deseja viver uma vida razoavelmente pacífica, inteligente, harmônica, num certo estado de integridade, não sujeitos ao controle do ambiente, livres dessa perene batalha com os outros ou com nós mesmos. Desejamos viver uma vida mais ou menos integrada, inteligente. E essa vida não é possível porque todas as nossas atividades se acham num estado de contradição, não só consciente, mas também inconsciente. Quando uma pessoa se observa, e é isso que estamos fazendo nessas reuniões, pode ver que não está meramente escutando o orador, porém, principalmente, se servindo de suas palavras como de um espelho, em que se refletem os movimentos de sua própria mente. E nele, descobrindo o que é verdadeiro e o que é falso, por si mesmo, e não por indicação de outro. E, portanto, percebendo por si próprio a natureza contraditória de suas atividades. Ora, por que é tão contraditória a vida? Por que existe tanta contradição em nós mesmos? Nossas perspectivas, nossos sentimentos, nosso comportamento e nossas ideias. E por que essa fragmentação da vida profissional, da vida doméstica, da vida religiosa e não religiosa, da vida mundana? Isso é, quando deseja alguma coisa, isso é um indício de que algo te está faltando. Mas o desejo em si não é contraditório. A contradição, quando os objetos do desejo são contraditórios, ou diferentes ou opostos. O desejo é constante, mas os seus objetivos mudam, variam ou se opõem. E, portanto, todas as atividades do desejo geram contradição. Isso é, todo ato de desejo é um estado de falta, de necessidade em relação ao objeto. Se percebe assim que o desejo é contraditório. Desejo paz, no entanto, ao mesmo tempo, estou todo possuído do espírito de competição. Desejo ser bom e, ao mesmo tempo, tenho um forte sentimento de antagonismo. As ideias, os objetivos do desejo são contraditórios, não o próprio desejo. Revela compreender isso. A maioria das pessoas crê que o próprio desejo é contraditório. Por essa razão, tentam reprimi-lo, sublimá-lo, controlá-lo, fazer tudo o que podem em relação ao desejo. O sentimento de falta, de insuficiência, nos faz comparar. E dessa comparação nasce a ânsia, o desejo, o anelo da coisa que irá preencher aquele vazio, aquela falta. É muito simples isso. Eu não estou querendo complicar. Como se trata de uma questão muito complicada, temos de considerá-la de maneira bem simples. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Dissemos numa outra tarde que o desejo resulta da percepção. Percepção, sensação, contato e, por fim, o desejo. É isso que acontece. Aparece um belo carro, eu o vejo, o toco e nasce a sensação e o desejo. Esse desejo é fortalecido e perpetuado pelo pensamento e daí se origina o conflito para alcançar o que desejo. Possuir o carro. O carro me dá um preenchimento, preenche aquele vazio, aquele sentimento de falta. Se eu tivesse aquele carro, faria isso, aquilo e aquele outro. Teria mais poder, mais dinheiro.
O sentimento de falta é o estado de desejo, e por isso há conflito. Isso é, interiormente quase todos nós somos insuficientes. Pelo menos pensamos ser, e procuramos preencher essa insuficiência. E isso é uma forma de desejo. Essa insuficiência gera contradição e, portanto, atividades contraditórias. Veja, por favor, como já disse, não está meramente a escutar as palavras do orador, está escutando sua própria mente, observando o seu próprio estado de ser. Dessa maneira, pode ver por você mesmo como surge a contradição. Penso que o carro me dará felicidade, poder, posição e importância. E também, muito fundo em mim mesmo, existe o sentimento de afeição, de simpatia, de benevolência. Também o sentimento de que devo realizar algo na vida, me tornar alguém, o que é um estado contraditório. Essa contradição, pois, nasce daquele terrível sentimento de insuficiência, de vazio, de solidão. Por isso, vivemos a fazer esforços. E esforço é luta e competição. Tal é a nossa vida. Uma luta perene para vir a ser, para realizar coisas, ser bons, nos preencher, conquistar prestígio, posição, poder, domínio, nos tornarmos inteligentes. Assim é a nossa vida. Uma luta constante, uma luta sem fim até a morte. E para fugirmos dela, inventamos deuses, templos, uma maneira de vida que nos afaste dessa luta. Enquanto não se compreender a luta, não importa o que se faça, nunca se terá paz. Pode-se ter uma paz superficial, assim como superficialmente podemos nos tranquilizar com um comprimido. Mas isso não resolve o nosso problema. O problema é muito mais profundo. Assim, para compreender o que é a ação, não a ação correta ou a incorreta, temos de compreender esse vasto processo do desejo. E temos também de compreender a larga separação existente entre a ideia e a ação. E ainda temos de compreender a natureza do pensador e do pensamento, ou do observador e da coisa observada. Examinaremos, primeiramente, a natureza contraditória da ideia e da ação. Isso é, temos uma fórmula de ação correta. O ideal, o padrão, a imagem, o símbolo, o que deveria ser ou o que queremos que seja. E à nossa frente temos o fato, o que é. Está claro, não é? Temos o ideal, o herói, o exemplo, o que deveria ser e o que é. O que é inteiramente diferente do que deveria ser. E estamos sempre a comparar o que é com o que deveria ser. Somos violentos, isso é um fato. Isso é, na realidade somos violentos. O ideal é a não violência. E, portanto, estamos sempre a comparar o que é com o que deveria ser, resultando daí uma contradição. Por essa razão, o idealista está sempre em conflito, sempre a batalhar com o não devo e o devo, reprimindo, esforçando-se, lutando para transformar o que é em o que deveria ser. Toda a nossa vida, como a vida da maioria, se constitui dessa batalha. Eu fui, eu sou e o que deveria ser. E o que eu deveria ser é o ideal, o padrão, a fórmula. O eu sou resulta de o que eu fui. E assim existe essa constante batalha. Por favor, observe. Usamos o ideal como um meio de mudar o que é, como um incentivo. Se atente nisso, porque vamos investigar algo que exige a sua atenção. Nós usamos o ideal como um estímulo para transformar, mudar ou modificar o que é. Daí o conflito, a luta. Por isso, nunca observamos o que é.
Nunca nos pomos em contato direto com o que é. Só nos pomos em contato com o que é através do que deveria ser ou não deveria ser. Portanto, não há uma comunhão completa com o que é. E daí surge o conflito. Porque estamos procurando transformar o que é em algo que imaginamos que nos proporcionará mais prazer ou nos resguardará da dor. Declara-se então a batalha, o conflito, a luta, a perene brutalidade resultante do que queremos fazer algo como um ideal. Temos assim a divisão, a separação, o fato, o que é, e o padrão, fórmula, o ideal do que deveria ser. Entretanto, o que é deve mudar. Temos-nos servido do ideal do exemplo como um meio ou um incentivo a alterarmos o fato, o que é. Por essa razão, vivemos em conflito. E a mente que vive em conflito está morta, insensibilizada e embrutecida. A mente que exerceu qualquer repressão sofre infinitamente. E a mente torturada, nenhuma possibilidade tem de ver o que é verdadeiro, de descobrir algo fora do tempo, se tal coisa existe. Assim, só a mente nova, inocente, juvenil, vigorosa, pode enfrentar o fato, pode ver o que é verdadeiro, e não a mente torturada. Todos os santos, todos os Mahatmas e gurus são homens de mente torturada. Eis porque nunca veem o que é verdadeiro. A mente foi criada para ser sempre nova, jovem e inocente, e não para ser torturada, intimidada e torcida. Entretanto, o que é tem de ser alterado. Isso, de certo, é muito importante. Suponhamos um indivíduo ávido. O ideal é não ser ávido. Ou consideremos outro problema muito mais religioso e familiar a todos nós. Para achar Deus, devo ser um santo. Há, pois, o ideal e o fato. E depois a batalha consiste em reprimir, em controlar, em lutar perenemente contra essa coisa chamada sexo. Portanto, a fuga ao fato. O indivíduo adere às mais absurdas reformas sociais, retira-se para o Himalaia, enclausura-se, violenta todas as coisas para fugir ao fato. Entretanto, o fato precisa ser compreendido e transformado em conflito. Está claro isso? O fato, ou seja, o que é, violência, luxúria, avidez e etc., deve ser transformado sem esforço. Ao começar a fazer esforço, a batalhar ou lutar, começa a torcer a sua mente, a embotá-la e a insensibilizá-la. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Para viver, temos de ser extremamente sensíveis. Sensíveis à beleza, sensíveis à fealdade, ao esqualor, à brutalidade, à sordidez, à imundície das ruas dessa cidade, às nuvens que vemos numa certa tarde, resplandecentes da luz solar, ao reflexo sobre as águas, a um bonito rosto, a um belo sorriso. Ser sensível a tudo é a própria natureza, a própria essência da vida. Mas quando a mente é violentada por meio de esforços, de batalha constante, de repressão, sublimação ou fuga, torna-se embotada, cansada, estúpida e completamente insensível. Assim, o problema consiste em como promover a mutação do fato, do que é, sem nenhum esforço. É possível olharmos esse fato, o que é, sem o desejo de transformá-lo, de mudá-lo, sem com ele nos identificarmos?
Me disseram que um eletrônio se comporta de uma certa maneira registrada num diagrama. Mas quando esse mesmo eletrônio é observado pelo olho humano, sob o microscópio, essa própria observação pela mente humana altera o seu comportamento. Isso é, a observação do eletrônio pelo homem origina no próprio eletrônio um comportamento diferente daquele que tem quando a mente humana não o está observando. Temos falado nesses muitos anos acerca do ver, do observar, do olhar. É possível olharmos uma flor, uma árvore, um rosto, sem lhe darmos nome, sem nos identificarmos com o que vemos, sem condenação, justificação e explicação? Isso é, pode-se olhar sem o pensamento? Isso não significa ficar com a mente em branco. Significa olhar. E só é possível olhar quando não existe nenhum eu a interferir nesse olhar. Você compreende? Isso é, há o fato de que sou violento e afastei de mim a astuta ideia de ser não violento. E vejo também que o lutar para dele me livrar, para modificá-lo, requer esforço e que esse próprio esforço faz parte da violência. Entretanto, reconheço que a violência precisa ser alterada completamente, ser transformada. Nela tem de operar-se uma mutação. Como conseguir isso? Se puser de parte a questão por a considerar extremamente difícil, perderá a possibilidade de entrar num estado extraordinário, ou seja, na existência sem esforço. E, portanto, numa vida altamente sensível e altamente inteligente. Só essa inteligência elevada ao sumo grau pode descobrir os limites e as medidas do tempo e ultrapassá-los. Você percebe a questão, o problema? Até agora temos nos servido do ideal como meio ou incentivo para nos libertarmos do que é. E ele gera contradição, hipocrisia, crueldade e brutalidade. Mas se lançarmos à margem esse ideal, ficamos com o fato. Vemos então que o fato precisa ser alterado sem nenhuma espécie de atrito. Todo atrito, toda luta, todo espaço destrói a sensibilidade da mente e do coração. E o que podemos então fazer? O que se pode fazer é observar o fato. Observá-lo sem tradução, interpretação, identificação, condenação e avaliação. Observá-lo simplesmente. É relativamente fácil observar uma flor sem lhe dar um nome, sem dizer gosto ou não gosto. Observar simplesmente. Isso é fácil quando se trata de coisas externas que não influem Isso é fácil quando se trata de coisas externas que não influem psicologicamente, emocionalmente. Mas é difícil observar dessa maneira a violência. Isso é, não dar nome ao sentimento da violência, não o condenar, não o julgar, não o identificar, porém apenas observá-lo. Quando se olha o fato simplesmente, pode-se observar um comportamento diferente, tal como o que se observa no eletrônio. Se considerarmos o fato sem nenhuma pressão, o fato sofrerá então uma transformação completa, uma completa mutação sem esforço algum. Nós dissipamos energia com negar o fato, suprimi-lo, procurando fugir dele ou dominá-lo e controlá-lo e reprimi-lo. Com isso, estamos dissipando nossa energia. E se detemos essa atividade naturalmente, sem esforço algum, teremos então toda essa energia para observar. E a própria energia da observação, adicionada ao fato, que é também energia, torna-se uma energia total, de modo que não há contradição alguma. E há também esse fato, o pensador e o pensamento. Observe a você mesmo como experimentador e coisa experimentada.
Aqui, mais uma vez, encontramos a divisão, a contradição, a dualidade e, portanto, o conflito. O que estamos tentando agora é coparticipar, o que em verdade é um estado de verdadeira afeição, de grande amor, em que nunca existe conflito algum, em que nenhum esforço se faz, seja em casa com a mulher, o marido, os filhos, seja em qualquer gênero de atividade. Isso só é possível ao observarmos e compreendermos toda a contradição. Uma das principais contradições de nossa vida é essa, a divisão entre o pensador e o pensamento. O pensador, para a maioria das pessoas ditas religiosas, é o Atman e etc. Algo existente primeiro e depois o pensamento. Mas se observar, verá que não há primeiro, que só há o pensar. O pensamento inventa o pensador e esse assume então uma permanência no tempo, como ente supremo, eu superior, Atman. Mas o pensador é inventado pelo pensamento. Sem pensamento, não há pensador. Portanto, temos essa contradição não só no nível consciente, mas também no nível inconsciente. Há esta divisão, meu e não meu. Ter experiência e querer mais experiência, querer o pensador alterar o pensamento. Temos essa dualidade, essa batalha, que consciente ou inconscientemente se está travando a todas as horas. E enquanto mantivermos o pensador como centro, como observador, tende a haver conflito. E a ação, portanto, produzirá mais conflito ainda. Nos cabe, pois, observar o pensamento sem o pensador. Quer dizer, não condenar o pensamento, não alterá-lo, não reprimi-lo, não dizer que tal pensamento é bom e que tal pensamento é correto, que tal pensamento é nobre e que tal pensamento é ignóbil. Observar simplesmente o pensamento. Você perguntará então, quem é o observador que observa o pensamento? O observador, o pensador, só existe quando há a ideia de transformar o pensamento, de reprimi-lo, alterá-lo, dominá-lo e controlá-lo. Só quando existe alguma atividade a respeito do pensamento, existe pensador. Mas quando essa atividade se detém inteiramente, só há então pensamento, e não há nenhum observador a pensar. E quando se observa dessa maneira, pode-se ver que na observação, o pensamento passa por uma revolução fundamental. E, portanto, a vida, a existência se torna tal que não há mais contradição na ação. Isso não é um ideal, uma coisa que te cumpre alcançar. Deixe de pensar sim. É um processo natural, como verá, se compreender esse extraordinário fenômeno da observação de si mesmo, sem nenhum desejo de mudar, de alterar ou de reprimir. Uma observação pura e simples. Costumamos observar, ver, olhar, ouvir, no nível dimensional, ou seja, no tempo. Tudo observamos através do tempo. Não só do tempo cronológico, senão também do tempo que a mente inventou, o amanhã. Na realidade, não existe amanhã. Nós o inventamos psicologicamente. Só há amanhã no sentido cronológico. Nós olhamos o pensamento, a avidez, a inveja, a ambição, nossa estupidez, nossa brutalidade, a violência, o prazer, através dessa dimensão do tempo. E nos servimos do tempo como meio de transformar a coisa que observamos. Daí se origina a contradição entre o fato, que é uma coisa viva, e o tempo, que é estático. Devemos, pois, olhar realmente a vida, esse imenso campo da vida. Não a vida tribal do indiano, do cristão,
do budista, do alemão, do russo, do comunista e seus pajés. Devemos olhar essa vida que é imensa, palpitante, cheia de força, ilimitada, com os olhos que estejam somente a observar e, portanto, agir totalmente com todo o nosso ser a cada minuto. Não há então nenhuma contradição, porque foi compreendida inteiramente a natureza da dualidade ou contradição. Explicamos que o sentimento da insuficiência, de vazio, de falta, é desejo. Desejo a que o pensamento dá continuidade. E a fuga ao desejo como uma forma de ação ou o preenchimento desse vazio como outra forma de ação. Explicamos também a contradição entre o pensador e o pensamento. A contradição entre o fato, o que é, e o ideal. Uma vez que tenha compreendido todo esse processo por meio da observação, não pelo intelectualizar, pelo exercitar das emoções, porém pelo simples observar, verá que a vida é ação. Não diferentes ações em diferentes níveis, em contradição um com os outros, porém uma atividade total, como existência, como movimento. Poderá então exercer sua profissão e tudo fazer de maneira total, sem contradição alguma. Somente que observou todas as atividades de seu próprio comportamento, só essa mente pode viver sem fazer esforço. Assim, sua ação não é contraditória e, portanto, ela não está na sujeição do tempo. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Desejava falar a respeito de algo que pode ser considerado muito complexo. Porém, na realidade, é muito simples. Gostamos de tornar as coisas complexas, de complicá-las. Pensamos que é intelectual ser complicado. Lidar com as coisas de maneira intelectual ou tradicional, dando assim ao problema ou questão uma feição complicada. Mas para se compreender qualquer coisa com certa profundidade, a ela temos de nos aplicar de maneira simples. Isso é, não verbalmente nem emocionalmente apenas, porém com uma mente nova. A maioria de nós tem a mente velha porque tivemos numerosas experiências, estamos deteriorados, recebemos muitos choques, tivemos muitos problemas. E perde-se assim a elasticidade, a presteza na ação. A mente nova é, de certo, aquela que atua no momento de ver e de observar. Isso é, a mente nova é aquela para a qual ver é atuar. Eu gostaria de saber de que maneira escuta um som. Os sons têm importante papel em nossa vida. O canto de uma ave, o ribombo do trovão, o rumor das sempre inquietas ondas do mar, o burburinho de uma grande cidade, o ciclo das folhas, o riso, o pranto, a palavra, são variações do som. Como devemos escutar os sons que nos cercam, os sons dos corvos, da música distante. Nós os escutamos com os barulhos que temos em nós mesmos ou sem eles? Em geral, escutamos com os peculiares barulhos produzidos por nossa tagarelice, nossas opiniões, juízos, avaliações, o dar nome, e nunca escutamos os fatos. Escutamos nossa própria tagarelice. Assim, para escutar realmente, deve a mente estar sobremodo quieta e silenciosa. Se escutando o orador prossegue em sua conversação particular com você mesmo, a puxar suas opiniões ou ideias, ou conclusões, ou avaliações,
não está, com efeito, escutando o orador absolutamente. Mas para se escutar tanto o orador, como também as aves, o rumorejo da vida de cada dia, torna-se necessário uma certa quietude, um certo silêncio. Em geral, não guardamos silêncio. Nós só mantemos uma contínua conversação com nós mesmos, mas também estamos sempre a falar interminavelmente. Ora, para escutar, precisamos de um certo espaço. E não há espaço se estamos a tagarelar conosco. O escutar exige um certo silêncio. E o escutar em silêncio exige uma certa disciplina. Disciplina, para a maioria de nós, significa repressão de nosso próprio barulho, nosso próprio julgamento, nossas próprias avaliações. Para deter a tagarelice, pelo menos momentaneamente, forcejamos por reprimi-la a fim de escutar o orador ou o pássaro. A disciplina, para a maioria de nós, é uma forma de repressão, uma forma de ajustamento a um certo padrão. Para escutar o som, é claro que toda espécie de controle, de repressão, tem de cessar. Se procurasse escutar, verá como é difícil deter o seu próprio barulho, sua própria tagarelice e escutar em silêncio. Eu estou empregando a palavra disciplina em um sentido exato, sua exata significação, que é aprender. A disciplina, no sentido original da palavra, não implica ajustamento, repressão, imitação, porém antes um processo de aprender. E o aprender não é mera acumulação de conhecimento, coisa que qualquer máquina é capaz. Máquina nenhuma é capaz de aprender. Mesmo o computador ou o cérebro eletrônico é incapaz de aprender. Os computadores e os cérebros eletrônicos só podem acumular conhecimentos, informações e te fornecer. O ato de aprender, pois, é ato de disciplina. E muito importa compreender isso. Vamos nessa tarde considerar uma questão que exige o ato de aprender a cada minuto. Não ajustamento, não repressão, porém antes aprender. E não há possibilidade de aprender se limita a comparar o que ouve com o que já sabe ou com o que leu, por mais ampla ou inteligentemente que o faça. A comparação extingue o aprender. Só pode haver aprender quando a mente está mais ou menos silenciosa e a escutar de dentro desse silêncio. De outra maneira, não é possível aprender. Se deseja aprender uma nova língua, uma nova técnica, qualquer coisa nova que não sabe, sua mente precisa estar relativamente quieta. Senão, não pode aprender. Aprender é disciplinar. As relações são uma forma de disciplina. Constituem elas um movimento. Não há relações estáticas e todas as relações exigem constante aprender. Ainda que esteja casado há 40 anos e tenha estabelecido relações agradáveis, firmes e respeitáveis com sua esposa ou esposo, se tais relações se estabeleceram na forma de um padrão, não está aprendendo. As relações são um movimento, não são estáticas. Demandam um constante aprender, porquanto as relações estão sempre em constante mutação, em contínuo movimento. Do contrário, não há verdadeiras relações. Você pode pensar que se acha em relação, mas, na realidade, está em relação com a imagem que tem da outra pessoa, ou das experiências que com ela teve em comum. A imagem, o símbolo, a ideia, é com isso que entra em contato com outra pessoa. E, portanto, torna as relações uma coisa morta, estática, sem vida e sem vigor, sem paixão. Só a mente que está aprendendo é apaixonada. E eu não emprego a palavra paixão no sentido de prazer exaltado, porém antes em referência àquele estado da mente que está sempre a aprender,
e, portanto, sempre ardorosa, viva, em movimento, nova e, portanto, apaixonada. Bem poucos de nós se apaixonam. Temos prazeres sensuais, luxúria, diversões, mas o sentimento de paixão, esse a maioria de nós não tem. Sem paixão, no elevado sentido ou significado da palavra, como se pode aprender? Como se podem descobrir coisas novas? Como se pode investigar? Como podemos nos mover com a celeridade que a investigação requer? E a mente apaixonada está sempre em perigo, mas nós nunca somos apaixonados. Somos respeitáveis, nos ajustamos, aceitamos e obedecemos. Há respeitabilidade, deveres e outras palavras de que nos servimos para sufocar o ato de aprender. O ato de aprender, dissemos que é disciplina. E nessa disciplina não há ajustamento de espécie alguma e, portanto, nunca há repressão. Porque quando está aprendendo a respeito de seus sentimentos, a respeito de sua cólera, de seus apetites sexuais e outras coisas mais, nunca há necessidade de refrear nem de ceder. E essa é uma das coisas mais difíceis, porque todas as nossas tradições, todo o passado, todo o conjunto de lembranças e de hábitos nos fixaram a mente numa rotina que estamos muito dispostos a seguir e de modo nenhum desejamos ser perturbados e atraídos para fora dela. A disciplina, portanto, é para a maioria de nós mero ajustamento, repressão e imitação, que mais cedo ou mais tarde nos levam a uma vida muito respeitável. Se isso se pode chamar vida. O homem que ficou cativo na estrutura da respeitabilidade, da repressão, da imitação, do ajustamento, esse homem não está vivendo absolutamente. Tudo o que aprendeu, tudo o que adquiriu, é mero ajustamento a algum padrão. E a disciplina que ele seguiu o destruiu. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Estamos nos referindo ao ato de aprender que só se verifica quando há intensidade e paixão. Estamos falando da disciplina, que é ato de aprender. O ato de aprender se verifica a cada minuto. Não significa que aprende e aplica o que aprendeu ao próximo incidente, pois assim você deixa de aprender. Essa espécie de disciplina a que nos referimos é necessária porque, como dissemos, toda relação constitui um movimento que requer disciplina e, portanto, aprender. E essa disciplina, que é o ato de aprender em cada minuto, é essencial para se investigar qualquer coisa que exija muita penetração e compreensão. O prazer, para a maioria de nós, é de suma importância. E todos os nossos valores e ânsias e buscas visam a mais prazer. E prazer não é amor. A compreensão do prazer, não o rejeitá-lo, porém o aprender a respeito dele, requer que o consideremos com uma mente nova. Prazer é gozo, deleite, também fruição sexual. Quando numa certa tarde vê uma nuvem resplandecente, isso te proporciona grande deleite. Se alguma vez olha para o céu, se não está todo enredado em suas diárias preocupações, diversões e mágoas, encontra deleite no olhar aquela nuvem, aquele céu, aquela luz refletida na água. Há deleite em ver um belo rosto, todo iluminado de sorrisos e de inocência. E há também o prazer sensual, o gozo sensual,
fazer um bom repasto, ouvir uma boa música, as sensações do paladar, do sexo, das ideias e etc. Em tudo isso, há prazer intelectual, prazer emocional e prazer físico. Mas o amor é coisa muito diferente. Talvez possamos considerá-lo nessa tarde. Em primeiro lugar, para compreender o prazer, dele nos devemos abeirar para aprender, e não para reprimi-lo e tampouco para satisfazê-lo. Esse aprender é uma disciplina que não nos manda ceder nem rejeitar. Começa a aprender no momento em que se compreende que todo esforço de repressão, rejeição, controle impede o aprender. Portanto, para compreender por inteiro o problema do prazer, a ele deve se chegar com uma mente nova. Porque para nós, o prazer é sumamente importante. Fazemos coisas por causa do prazer que nos proporcionam. Fugimos de tudo quanto é doloroso e tudo avaliamos pelo estalão do prazer. O prazer, pois, desempenha um importantíssimo papel em nossa vida. E o próprio ideal do homem que renuncia à chamada vida mundana para ingressar numa vida diferente ainda está baseado no prazer. Ou quando um homem diz, preciso ajudar os necessitados, e se entrega a trabalhos de reforma social, isso é ainda um ato de prazer. Podemos procurar disfarçá-lo com palavras tais como serviços, caridade, etc. Mas trata-se do mesmo movimento da mente que está à busca do prazer, ou a fugir de tudo que possa causar uma perturbação a que chama dor. Se observar, verá ser isso o que está fazendo todos os dias, a todo momento. Gosta de alguém porque essa pessoa te lisonjeia, e de outra não gosta porque diz certas verdades que te desagradam e despertam um antagonismo. Você vive assim em perene batalha. Muito importa, pois, compreender essa denominada prazer. Por compreender o prazer, entendo aprender sobre ele. E há muito o que aprender, porquanto todas as nossas reações sensoriais, todos os valores que temos criado, tudo o que de nós se exige, o chamado autossacrifício, a rejeição, a aceitação, se baseiam nessa coisa extraordinária, o prazer em forma requintada ou grosseira. Os vários movimentos a que nos ligamos, comunistas, socialistas e etc., têm essa mesma base. Porque pensamos que nos identificamos com uma determinada atividade, uma determinada ideia, um determinado padrão de vida. Daí nos advirá mais prazer e mais vantagens. E esses valores, essas vantagens, se baseiam em nossa identificação com uma certa forma de atividade que dá prazer. Não está meramente ouvindo as palavras que pronuncio, está escutando com o fim de descobrir a verdade ou a falsidade do que se está dizendo. Trata-se de sua própria vida, de sua vida de cada dia. A maioria de nós desperdiça essa coisa maravilhosa que se chama vida. Já vivemos 40 ou 60 anos exercendo uma profissão, nos devotando a obras sociais, fugindo de várias maneiras. E no fim, o que nos resta é uma vida vazia, monótona e estúpida. Uma vida perdida. Por isso é que tanto importa, se desejamos começar uma vida nova, compreender a questão do prazer. Porque a repressão ou rejeição do prazer não resolve esse problema. Os indivíduos chamados religiosos refreiam toda forma de prazer, ou pelo menos tentam, e o resultado é se tornarem entes humanos embotados e inanes. A mente deles é árida,
entorpecida, insensível e totalmente incapaz de compreender o real. Revela, pois, compreender as atividades do prazer. Olhar uma bela árvore é muito agradável, é um grande deleite. E que mal há nisso? Mas olhar com prazer para uma mulher ou um homem, isso é taxado de imoral, porque para você o prazer está sempre associado ou relacionado com uma coisa só: o homem ou a mulher. Ou é também fuga às relações dolorosas e, portanto, busca em qualquer parte o prazer, numa ideia, numa fuga, numa certa atividade. Ora, o prazer criou o atual padrão social. Encontramos prazer na ambição, na competição, na comparação, na aquisição de saber, na conquista de poder, posição e prestígio. E essa busca de prazer por meio da ambição, da competição, da avidez, da inveja, da posição, do domínio e do poder é considerada respeitável. É feita respeitável por uma sociedade que só tem um único conceito: que vivamos uma vida moral, quer dizer, respeitável. Você pode ser ambicioso, ávido, violento e competidor, ser um ente humano cruel. E a sociedade aprova isso, porque no fim de suas atividades ambiciosas, ou é o que chama um homem de sucesso, cheio de dinheiro, ou é um fracassado, um ente humano frustrado. A moralidade social, portanto, é imoralidade. Continue, por favor, a escutar, sem concordar nem discordar, mas vendo o fato. E para ver isso, compreender o fato. Não forme ideias ou opiniões a seu respeito. Está aprendendo. E para aprender, a sua mente deve estar disposta a investigar. Ser apaixonada, ardorosa e, portanto, nova. A moralidade, que é convenção, que é hábito, é considerada respeitável. E o indivíduo é moral quando se mantém dentro do padrão, enquanto o respeita. Indivíduos há que se revoltam contra o padrão. Isso está sempre acontecendo. Toda revolta é reação contra o padrão. Essa reação assume várias formas. Os beatniks, os Beatles, os Ted Boys e etc. Mas permanece dentro do padrão. Ser verdadeiramente moral é uma coisa muito diferente. E esta é a razão por que precisamos compreender a natureza da virtude e a natureza do prazer. Nossas convenções, nossos hábitos, tradições e relações sociais estão todos baseados no prazer. Não emprego a palavra prazer num sentido restrito e limitado, porém em seu mais amplo sentido. Nossa sociedade se baseia no prazer, e nele estão também baseadas todas as nossas relações. Você é meu amigo enquanto satisfaço os seus gostos, enquanto te ajudo a obter melhores negócios. Mas no momento em que te critico ou censuro, você deixa de ser meu amigo. Isso é um fato evidente e estúpido. Sem a compreensão do prazer, nunca terá possibilidade de compreender o amor. Reprimir o problema é, com efeito, a mesma coisa que fugir dele. E temos uma verdadeira rede de vias de fuga. Das atividades mais complicadas, mais intelectuais, mais emocionais, às atividades comuns de cada dia. Há várias formas de fuga, sobre as quais não desejamos nos estender agora. Mas esse problema existe. O sannyasi foge de uma certa maneira, mas não o resolveu. Reprimiu por meio de um voto, e o problema está todo inteiro a ferver em seu interior. Poderá o sannyasi exibir simplicidade,
mas o problema é tão sério para ele como o é para o homem que vive uma vida comum. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Como podemos resolver esse problema? Você tem de resolvê-lo. É um ato de prazer. Você tem de compreendê-lo. Como resolvê-lo? Se não o resolver, ficará escravizado a um hábito, a uma rotina. Sua mente se tornará embotada, estúpida e lerda. E é só ela que possui. Você tem, pois, de resolver o problema. Em primeiro lugar, não o condene, pois vai aprender sobre ele. É por essa razão que estamos falando acerca do aprender. Quando intelectualmente, emocionalmente, está asfixiado, vossa mente só é capaz de repetir. Só sabe copiar e imitar o que outros disseram ou fizeram. Citar interminavelmente o Gita ou os Upanishads, ou um certo livro sagrado. Intelectualmente é indigente, vazio e embotado. No emprego, copia e imita intelectualmente dia após dia, fazendo sempre a mesma coisa. E o que quer que faça em casa é sempre e só a mesma repetição. Dessa maneira, o intelecto, que deveria ser vigoroso, claro, racional, sadio e livre, está asfixiado. Nele não há possibilidade de expressão, de ação criadora. E emocionalmente, esteticamente, é total a sua indigência, porque nega a emoção e com ela a sensibilidade. Sensibilidade à beleza, sensibilidade aos encantos de uma tarde, sensibilidade para olhar uma árvore e está em íntima comunhão com a natureza. O que te resta, então? Tem uma única coisa de sua na vida. E essa coisa se torna um problema imenso. Assim, a mente que deseja compreender esse problema deve atacá-lo imediatamente. Porque qualquer problema que continua existente, dias após dia, embrutece o espírito, embrutece a mente. Já não viu o que acontece quando a mente tem um problema e é incapaz de resolvê-lo? O que acontece a essa mente? Ou ela foge e vai cair num outro problema, ou reprime e se torna neurótica. Neurose lúcida, como se diz, mas sempre neurose. Assim sendo, todo problema, não importa de que natureza, emocional, intelectual, físico, tem de ser resolvido imediatamente e não ser transferido para amanhã, porque amanhã terá outros problemas para enfrentar. Portanto, tem de aprender, mas não pode aprender se não resolver os problemas de hoje e simplesmente os transfere para amanhã. Assim, cada problema, por mais complicado e difícil e trabalhoso que seja, deve ser resolvido no mesmo dia e no mesmo instante em que surge. Veja o quanto isso é importante. A mente que deixa um problema criar raízes, por não poder resolvê-lo, por não possuir a capacidade, a intensidade, o ardor necessários ao aprender, essa mente, como se pode ver nesse mundo, se torna insensível, medrosa, feia, interessada só em si mesma, egocêntrica e brutal. Portanto, cumpre resolver o chamado problema do sexo. E para resolvê-lo inteligentemente, sem dele fugir, sem reprimi-lo, sem fazer um certo voto idiota e também sem ceder, é necessário compreender o problema do prazer. E importa ainda compreender outro problema, ou seja, que os entes humanos, em maioria, não são originais.
Muitos são capazes de recitar o Gita às avessas, mas são entes humanos de segunda mão, sem nada de original, nada de espontâneo, de real, nem intelectual, nem estética e nem moralmente. Só uma coisa lhes resta: o apetite, não só do estômago, mas também do sexo. Não há moderação nem no comer, nem no sexo. Tem visto pessoas a comer, a engurgitar-se, e a mesma coisa se observa no domínio sexual. Assim, para compreender esse problema, que é tão complexo, pois abrange a beleza, a afeição, o amor, tem de compreender o prazer, espedaçar esse condicionamento de sua mente, que só repete o que os outros disseram há séculos ou há 10 anos. É uma esplêndida maneira de fugir, essa de citar, tem de viver. E para viver, não deve ter problemas. Portanto, para compreender esse problema do sexo, deve libertar a mente, o intelecto, a fim de poder olhar, compreender e estar sempre em movimento. E também, emocionalmente, esteticamente, olhar as árvores, as montanhas e os rios, e a sordidez de uma rua imunda, e deve prestar atenção aos seus filhos. Como estão sendo educados, como se vestem, como fala com eles. Tem de ver a beleza de uma linha, de um edifício, de uma montanha, da curva de um rio. Ver a beleza de um rosto. Tudo isso é libertar a energia, não mediante a repressão, não mediante a identificação com uma certa ideia. É o libertar de energia em todas as direções, de modo que estética e intelectualmente sua mente se mantém ativa, racional e lúcida, e percebe as coisas como são. A beleza de uma árvore, de uma ave que voa, da luz refletida na água e de tantas outras coisas da vida. Quando de nada disso está cônscio, o que tem é só o problema sexual. A sociedade te diz que deve ser moral, e essa moralidade é a família. A família se torna uma influência mortal quando oposta à coletividade, à sociedade. E é aí que se inicia o processo destrutivo. A virtude, pois, nada tem que ver com a respeitabilidade. A virtude é como uma flor que se abre. Não é um estado alcançável mediante esforço. Conhece a bondade. Não se alcança a bondade nem a humildade mediante esforço. Só o homem vão luta para se tornar humilde. Uma pessoa ou é boa ou não é. Ser não é vir a ser. Ninguém pode vir a ser bom, ninguém pode vir a ser humilde. Assim é a virtude. A estrutura moral de uma sociedade baseada na imitação, no medo, em feios interesses e ambições pessoais, na avidez, na inveja, não é virtude. Virtude é a ação espontânea do amor. Espontânea. Não é uma coisa calculada e cultivada, chamada virtude. Ela deve ser espontânea. Do contrário, não é virtude. Como pode ser virtude se é uma coisa calculada, exercitada e mecânica? Tem, pois, de compreender o prazer. E também de compreender a natureza e o significado do prazer e do sofrimento. Talvez tratemos dessas questões numa outra ocasião e cumpre igualmente compreender a virtude e o amor. O amor é algo que não se pode cultivar. Não se pode dizer, eu vou aprender o amor, eu vou praticar o amor. A maioria dos idealistas, a maioria dos que fogem de si mesmos por meio de atividades intelectuais, emocionais, não tem amor. Poderão ser maravilhosos reformadores sociais, excelentes políticos, se pode existir um político excelente, mas não tem amor nenhum. O amor é uma coisa inteiramente diferente do prazer. Não podemos nos encontrar com o amor sem o profundo discernimento da paixão.
Não podemos nos encontrar com ele se o negamos, dele fugimos, porém só se o compreendemos. Há um grande deleite na beleza do prazer. O amor, pois, não pode ser cultivado. O amor não pode ser dividido em amor divino e amor físico. Só há amor. Não amor por muitos ou por um só. Por isso é absurda a pergunta. E você ama a todos? Uma flor perfumosa não tem preocupações sobre quem a cheira ou quem a despreza. Assim é o amor. O amor não é uma lembrança, não é coisa da mente ou do intelecto. Ele nasce naturalmente como a paixão, quando o problema da existência, o medo, a avidez, a inveja, o desespero, a esperança, foi compreendido e resolvido. O homem ambicioso é incapaz de amar. O homem apegado à família não tem amor. E tampouco o ciúme está ligado ao amor. Quando você diz, eu amo minha mulher, não está dizendo a verdade. Porque no próximo momento você tem ciúme dela. O amor implica a mais ampla liberdade. Mas não para cada um fazer o que bem entender. Mas o amor só vem quando a mente está muito silenciosa e desinteressada, não concentrada em si própria. Não estou tratando de ideais. Se não tem amor, não importa o que fizer. Sair em busca de todos os deuses possíveis e imagináveis. Se entregar a toda espécie de atividade social, tentar melhorar as condições de vida do pobre, reformar a política, escrever livros ou escrever poemas. Você é um ente humano morto. E sem o amor, os seus problemas crescerão e se multiplicarão infinitamente. Com o amor, pode fazer o que quiser, sem receio de perigo, de conflito, porque o amor é a essência da virtude. E a mente, que não se acha no estado de amor, não é religiosa absolutamente. Só a mente religiosa está livre de todos os problemas e conhece a beleza do amor e da verdade.